E também o que acontece no processo de, enfim, ou urbanização ou no meio rural. O que eu vejo acontecendo, que eu morei em Roraima por 2 anos, e o que acontecia lá era isso. Ou a população indígena vivia isolada e conseguia sobreviver minimamente de subsistência, ou o que acontece quando ela entra em relação com o meio urbano, ela acaba sendo estereotipada ou minimizada, então ela sobrevive, como você falou, de vender artesanato, mas um artesanato que antes unia o útil ao agradável, e hoje em dia seria só um enfeite, né? O arco e flecha a gente bota na parede. E a terceira coisa que acontece, ela fica familiarizada, se ela é próxima a centros urbanos. Como ver essa mudança de cultura no mundo hoje, sem querer que a cultura indígena se preserve como ela era 500 anos atrás, porque isso é impossível, e como ela pode se integrar, tanto no meio rural, sobrevivendo, como no meio urbano, convivendo com as outras culturas, as demais culturas urbanas. Obrigada. Tem mais alguma questão? Eu acho que só mais uma por causa do horário. Boa tarde, eu sou Damiana, do CPDA, na Rural do Rio, mas moradora do norte de Minas, e recentemente estou vindo do Nordeste, mais para os lados do extremo sul da Bahia, onde também tem os companheiros pataxós, como o professor colocou, que também está numa luta parecida, mas que também, além de ter a sua identidade sempre colocada em cash, né, levantando então uma falsa indianidade, que eu poderia dizer dessa forma, ainda é uma luta constante também de encontro com o seu território e a rua seria então a cidade. O que mais me preocupa da gente aqui hoje é justamente as esferas que a gente está tocando, a questão do patrimônio material, onde tem todo um símbolo, como o companheiro ali disse, bem escondidinho, baixinho, que eu queria muito ouvir, assim, de fato, o que ele coloca com o sentimento daquele prédio. E aí também vai de contexto, né, o que o companheiro colocou aqui, que em si não é o lugar, se ele é muito ou pouco, ou ele cabe realmente o povo, ou se de repente poderia expandir, seria o elemento mesmo simbólico de aquilo tem que existir para além do fato, né, como você colocou, e até, quem sabe, a ressemantização da categoria aldeia, que é o pouco que o professor colocou. Se a gente reafirma isso, na verdade, eu acho que a gente tem que fazer como a gente também pensou agora com a palavra quilombo. No quilombo não é um lugar que se foge, não é? A gente está, então, mudando e dando um sentido àquilo que existe. Então, a aldeia, no caso, também talvez não seja só um lugar de morada, né? A gente não sabe, ninguém convive lá, né? A não ser mesmo quem está lá. Então, eu acho que também a gente que está na luta e que vai militar para isso, a gente também tem que quebrar alguns preconceitos que a gente mesmo carrega com a gente. E eles são muito especiais e muito escondidos. Nós mesmos. Né? Eu falo isso enquanto também pesquisadora, que tive que quebrar alguns paradigmas que já estavam concretizados dentro de mim quando eu tive contato, então, com os índios do Nordeste, bem entre aspas. Né? Então, a minha questão, na verdade, vai mais uma problematização. Como unificar as lutas? Como tentar também ressematizar a categoria aldeia? Como a gente, no movimento para o Maracanã, mas também no movimento dos índios que estão nas cidades, como a gente também fazer com que a gente possa sair da nossa aldeia enquanto moradores urbanos e entender o diferente nesse processo? E aí, eu não sei se... Eu queria saber também, de repente, se o IFAM está nessa discussão. Não sei como é que está, a gente não ouviu o nome do IFAM em nenhum momento aqui. Eu acho que por ser um patrimônio e ter todo esse processo, entender um pouco como é que conseguiu. A nossa lei do patrimônio é uma lei, sim, séria. Eu não sei como é que conseguiu isso, mas eu queria muito entender aonde que o IFAM está nessa história, já que faz parte também de um patrimônio material. Obrigada. Obrigado pelas perguntas. A gente, infelizmente, não dá para abrir mais por questão do tempo, então a gente vai voltar aqui, pedir que os debatedores respondam as perguntas na medida do possível, fazendo suas considerações finais e, se possível, um espaço curto de tempo. Eu sei que é difícil conciliar tudo isso.
Mas antes de qualquer coisa, o professor Messi me lembrou, nós temos aqui alguns moradores da aldeia Maracanã. Eu queria oferecer a palavra, além da família claro, que está aqui, mas eu queria oferecer a palavra a eles, em especial, se algum deles quiser fazer uma colocação, gostaria de convidar. Por favor. Caroca, boa tarde para todos. Herero Brutal, Reto Raro, Azazar, Recohama, Papucu, Maracanã. Meu nome é Brutal, boa tarde para todos. Eu pertenço a Porto Enterrara, Guajajara. E a minha aldeia chama-se Lagoa Comprida, no estado do Maranhão. Hoje estou acabando mestrado em Linguística na UFRJ, Museu Nacional. Estou entrando no doutorado também. No projeto Amorfocitarmos em Inglaterra, a língua do Porto Enterrado. Como a menina falou, e como uma das perguntas também, essa coisa, aldeia Maracanã, é simbólico para nós, muito simbólico. O espaço não interessa, não é o espaço, não é o tamanho. O simbolismo, que o professor Messi já falou, o Wagner também falou. E também essa coisa do IFAM. O IFAM não reconhece. Última audiência eu participei, Rua Emílio Pessant 31, no qual estava ali presidente do IFAM, Carlos Fernandes. Naquele momento ele caiu, porque exatamente ele disse de quem lá ele estava. E não era para trabalhar pelo patrimônio do nosso país, patrimônio das populações, patrimônio mundial, que é o caso do objeto que nós estamos falando. Não só o simbolismo ali, mas ali tem a memória. Ali tem a memória dos povos originários. Hoje, o IBGE dá conta de 305 povos, aproximadamente 240 línguas. Ali nós praticamos línguas, que não é só o português. O Zengueté, o Pachorrã, o Pataxó, a língua do Caingangue, o Tucano do Amazonas. E a maioria das representações linguísticas, nós discutimos língua. É um espaço para discutir territorialidade ali. E o IFAM não entende isso. Hoje o IFAM já está simpático. Algumas pessoas do IFAM já procuraram. Já está simpático a tombar aquilo ali. Não tombou ao longo desses mais de 40 anos de abandono. Agora já está simpático. Mas que tipo de tombamento o IFAM quer? O tipo de tombamento que ele quer, não cabe o ser humano índio ali dentro. Só cabe só o arquitetônico, só parede e fachada. Então que tipo de tombamento nós queremos agora para aquele espaço? Esse tombamento tem que se criar ali, segundo um especialista, essa jurisprudência, porque não existe no órgão IFAM um modelo que cabe preservar, tombar com o ser humano dentro, o indígena. Mas nesse modelo criou-se a questão indígena ao longo desses 15, 12 anos. Choca a sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade nacional e do mundo, quando nós queremos administrar o nosso patrimônio. Porque não existe no Brasil patrimônio indígena nenhum administrado por indígenas. Não tem, não cabe, tem que se criar isso aí. E aquilo ali é o objeto de pesquisa. Ali nós estamos lidando já com espaço, que é o objeto de pesquisa ali. Objeto de pesquisa de campo, não só de antropólogo, mas de estudante de história e todos os cursos. Então aquele pequeno espaço que é aldeamento sim, porque nós intitulamos de aldeamento e é aldeamento, referência para todas as populações que vêm para o Rio de Janeiro, seja só passar para ver que loucos são esses que estão aqui. Falou um parente nosso, Pataxó, que queria conhecer, embora nós sendo aquele grupo mais passou por lá, porque ouviu falar na Bahia. Outros ouviram falar do Maranhão e outros do Rio Grande do Sul e vários outros. Tonico Caiuá, grande liderança do Atequaçu, morou ali no Rio. Hoje, Tonico fala do aldeia Maracanã, lá no Rio Grande do Sul, lá no Mato Grosso do Sul e no Brasil, quando ele passa pelo Brasil. Então ali é um espaço, uma referência nacional. Uma referência, não é o tamanho da coisa em si. Nós tiramos o aldeamento e o próprio governo, só participando de algumas entradas nos Ministérios Públicos Federais aqui, como por exemplo nós temos processo na 7ª Vara Federal, temos processo na 6ª Vara Federal, 8ª Vara Federal, 12ª Vara Federal. Só eu participei de todo esse peso que nós estamos. E aí nós temos que dividir esse peso, que é muito pesado para nós que estamos ali,
com vocês, estudantes, e a sociedade nacional, a sociedade do Rio de Janeiro, todo o povo, para dividir esse peso no qual nós estamos segurando aqui, enfrentando. Aí eu falei para o André Dagib, numa reunião que nós tivemos aqui na Defensoria da União, Rua Buenos Aires, número 80, quarto andar. André Dagib, defensor, foi ele que autor de... Mas mesmo André Dagib está conversando com os desembargadores, os juízes, estão todos atônitos, não sabem o que fazer. O Ministério Público também não sabe o que fazer nessa questão, porque é uma questão única, uma questão específica, uma questão ímpar na questão. Porque nós, como o mestre falou, que disse a Constituição, reza 88, na Constituição, nessa carta de 88, nessa Bíblia de 88, que eu fui para o André Dagib, nós somos autônomos a entrar com qualquer processo. E o Estado não admite isso ainda, principalmente no Rio de Janeiro, que é o Estado que praticamente se livrou das populações disso no último século, como o professor falou, e lavou as mãos na questão indígena, como o próprio governador, esse Cabral atual, diz isso. Isso não é um problema meu, é um problema da FUNAI. E ele sabe que a FUNAI também não é problema dela. Então, de quem é o problema? Esse é o grande problema, é a grande pergunta. É essa coisa ali que nós estamos lidando hoje, e que nós jogamos para vocês também discutirem. Eu fiz uma palestra lá no Fundão, Faculdade de Geologia e Geografia, o objeto da discussão era Belo Monte. Mas quando alguns alunos já me conheciam, agora já estou ouvindo aí todos os processos que estão contra vocês ali, vão tirar vocês sim. Você, Guarujá, vocês que estão, vão fazer o que em relação a essa demolição, em relação a essa discussão de vocês? Nós estamos ali defendendo aquele pequeno espaço, aquele pequeno elemento. E vocês, estudantes, sociedade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, vão fazer o que em relação àquela coisa ali? Aldeia Maracanã. Catuibó, obrigado. Então, iniciar as considerações finais. Não sei, talvez agora. Eu vou tentar fazer A gente vai tentar fazer o possível aqui, fazer uma conexão de tantas dúvidas, entre tanta necessidade de informação. Eu vou tentar colocar para vocês a importância daquele espaço para nós, indígenas. Tentem ver como se fosse a própria cultura de vocês, porque sendo um espaço, como o rapaz falou aqui, pequeno ou grande ou médio, não interessa para a gente, porque a gente já foi vítima da limitação do governo durante muito tempo, então para a gente não interessa se vai ser 2x2 ou 4x4, entende? Então a questão para nós é que ele tem uma história, um ponto de referência para que os nossos parentes possam estar vindo para o Rio de Janeiro, para que eles possam ter um ponto onde eles vão ser apoiados, para que eles não precisem correr para procurar locais onde eles possam alugar um espaço. Os índios saem, como o próprio professor colocou, o Mércio colocou, que os índios eles estão à procura de uma nova colocação social, e isso é importante que vocês compreendam, que nós não paramos no tempo. E mais uma vez eu falo para vocês que aquele espaço é uma fábrica, é uma produção cultural, multicultural. Produção de cultura linguística, nós temos professores bilíngues ali, do Guajajara, do Caingangue, do Patiorã, educadores, vocês devem ter noção do que é a mentalidade de um educador ali, e da intenção que um educador tem ao se colocar num local como aquele, e fazer sua produção linguística a partir de cursos que nós damos naquele local, que são dados, a produção literária que também sai deste local, como escritora posso falar a respeito dessa colocação, e para que vocês façam uma ligação de que a cultura não é uma coisa estática, ela é uma coisa que ela está sempre em constante transformação. Então, se hoje eu vou produzir um arco e uma flecha, eu vou produzir uma literatura verdadeira, feita pelo olhar do indígena, com material didático, que é uma necessidade do povo brasileiro. Então, não apenas a nossa produção linguística, literária, mas a nossa produção artística e o nosso valor como patrimônio imaterial.
não apenas a valorização do espaço prédio, como patrimônio material, mas a valorização do patrimônio material que cada um daqueles indígenas que estão ali representando seus povos representam. Ali dentro nós desenvolvemos rituais, cerimônias de canto e dança que são desenvolvidos nas aldeias e que nós trouxemos para aquele nosso pequeno pedaço de aldeia chamado Aldeia Maracanã. E uma coisa que fica claro para a população brasileira é que o índio tem o direito de se autoafirmar indígena e ninguém tem o direito de tirar dele esse direito de se autoafirmar indígena. Se eu digo que eu sou indígena, eu, não pelo documento, porque eu tenho documentação, eu sei como é que é, né, o Brasil, então eu tenho que andar com carteiras da FUNAI, documentos de declarações, mas se um indígena se autoafirma indígena e ele tem uma aldeia e aquela aldeia dá base a ele, nós podemos dar base sim, porque nós somos indígenas que viemos de aldeia e outros indígenas que nós encontramos dentro da sociedade carioca que saíram de suas comunidades e que já não tem mais assim a facilidade de retornar às suas comunidades para estar vivenciando esses costumes e cerimônias tradicionais feitos nas aldeias. Eles vão encontrar junto à Aldeia Maracanã um porto seguro, onde ele vai poder ficar ao redor da fogueira, do fogo de chão, onde ele vai fazer suas comidas, onde ele vai fazer a divulgação do seu costume, da sua língua, do seu artesanato. Mas a compreensão das pessoas é de que o índio continue a fazer essas cerimônias como se ele estivesse parado no tempo. Não estamos parados no tempo. Aqui nós temos acadêmicos, nós temos mestres, nós temos uma diversidade de pessoas, de indígenas capacitados e preparados para estar adiante de negociações como essas. Então as pessoas que estão dentro daquela aldeia não são meramente artesãos, educadores, escritores, artesãos, artistas. Nós temos, cada vez que eu vejo as crianças, eu vou tentar resumir para vocês como eu resumi ontem para o grupo que foi lá, eu me encontro assim, com a necessidade de educação que existe no país quando nós vamos para as escolas sanar essa dúvida, desmistificar a ideia de que o índio brasileiro só está na Amazônia. Nós habitamos o Brasil inteiro. E eu falo como Caingangue, que está entre o quarto maior povo do Brasil, porque os dados estão mais uma vez errados, certo? Eu tenho meu livro lá na frente também, vou fazer uma propaganda. Então, com material didático, uma alta qualidade de produção, quer dizer, nós temos sim produção. Se não tivéssemos, vocês poderiam alegar, mas nós temos gente para produzir isso. Nós precisamos de caminhos abertos, nós precisamos de áreas abertas, editoras para publicar este material. Nós temos gente capacitada para fazer isso. E a amostra da nossa literatura, que hoje está tendo uma maior abertura, é prova disso. Eu não preciso produzir um artesanato, mas eu posso produzir literatura. Pessoas capacitadas que possam estar aqui à frente de vocês falando, chegando numa sala de aula, que seja de crianças, de adolescentes e jovens, de adultos e mesmo de mestres e doutores, onde a gente possa chegar e falar e possa ser atendido e sanar a demanda e a dúvida das pessoas, do povo brasileiro, porque cada vez que a gente entra em um local, seja esse ou seja outro, a gente percebe como as pessoas têm carência, necessidade de saber sobre o seu próprio povo, sobre como é a nossa realidade cultural hoje, 2012. Então, nós não paramos no tempo, nós estudamos, nos capacitamos para estar aqui hoje, para poder falar com vocês de igual para igual, para que vocês não tenham dúvidas, porque quando às vezes eu chego numa escola e falo com eles, falo sobre a minha etnia, falo sobre nossos costumes, conto nossas histórias para eles, porque eu sou contadora de histórias. Então, foi resgatando histórias do meu povo, dos velhos, porque a nossa tradição é oral. É oral. A nossa educação é oral. A educação não diferenciada não funcionou com os brancos. Não funciona. O maior grau de desaculturação que eu encontrei foi quando eu cheguei na faculdade. Quando eu entrei lá dentro. Preconceito de todos os lados. Eles não aceitavam. Eu repeti só antropologia 4 semestres por implicância da professora. Então, quando eu me sujeitei ao que ela queria, no final eu passei, eu fui lá e meti, dei uma lapada nela e falei logo na cara dela: olha, professora, eu vou só lhe dizer uma coisa, ela tinha acabado de corrigir minha prova da minha nota. O seu problema é que você não é indígena. Porque ela era antropóloga, então o que ela achava, que ela falava tinha que ser, e não é. Não é. E se vocês têm dúvida, vocês podem procurar a nossa aldeia, vai estar sempre aberta. Inclusive eu convido vocês para o dia 10, um evento da contação de história que há 6 anos acontece naquele lugar, que sana a curiosidade e a dúvida de vários segmentos da sociedade carioca, inclusive da sociedade estrangeira. Nós estamos lá para isso. Então eu acho que
essa carência que se reflete nas crianças, nos nossos jovens, quando a gente vai às escolas e fala sobre a cultura de cada um dos nossos povos, e quando eles percebem que nós somos diferentes, não é só na língua, não é só no artesanato, não é só no costume, não é só na comida, eles ficam bobos. As crianças vêm e falam assim para mim, assim, com aquela coisa assim, emocionada de dizer, olha, eu posso te dar um abraço, porque ela tem a oportunidade de estar em contato com o legítimo povo brasileiro que pode falar para ela a verdade sem mentiras, coisas que os avós deles não contaram. O tal do pego a laço, que eles falam, mas a minha avó, minha bisavó era índia, mas nem sabe como é que foi que o índio parou na tua família. O termo pego a laço é a maior violência utilizada contra os povos indígenas, porque o termo pego a laço, geralmente utilizado por mulheres e crianças, porque se os homens resistiam, eles morriam, os que não resistiam eram pegos e levados para os cativeiros para trabalhar. O índio resistiu e ele nunca aceitou essa imposição. Ele resistiu, ele morria lutando. E é assim que nós vamos fazer, nós vamos morrer lutando. Nós queremos reconhecimento, mas não reconhecimento de um povo. Nós não somos coitadinhos, não, nós temos conhecimento para nos defender. Nós temos advogados, mestres, doutores, nós estamos capacitados. Nós não temos vergonha de dizer que nós somos índios. E vocês, povo brasileiro, não deveriam ter vergonha da origem de vocês, mas por desconhecimento as pessoas não falam. Então a gente vem sim de encontro a uma necessidade da sociedade brasileira de que conheçam seus povos, saibam suas origens, se é próximo ou não, se é de avô, de bisavô. A importância cultural veio de encontro com a Lei 11.645. E nós desenvolvemos esse projeto de lei dentro das escolas, universidades, instituições de ensino de todo o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, por todo o Brasil. E desde que eu conheci aquele espaço como Aldeia Maracanã, eu como escritora indígena, como artista, como educadora, eu comprei aquela causa. E eu estou lá dentro, apesar das condições precárias daquele lugar lá, eu sou sincera em falar que a situação daquele prédio não é a melhor, a nossa segurança lá não é a melhor. No entanto, nós lutamos, porque se a gente deixar de perder aquele pedaço, nós estamos deixando de perder mais um pedaço. Para quem era dono de um Brasil inteiro, perder esse pedaço faz diferença sim, ainda mais quando esse pedaço é uma raiz da nossa história. E se nós perdemos essa raiz, nós vamos estar deixando, dando direito, dando pé para que se perca muito mais. Língua, costume, história e tradição, o patrimônio histórico da humanidade, que tem que ser preservado não apenas por nós. Então, quando a gente chega de encontro com essa lei, com a necessidade que o povo brasileiro tem, a gente percebe que o índio não parou no tempo. Mas que essas coisas vocês só vão conseguir descobrir quando vocês forem na fonte. Beber e descobrir causas, questões e problemáticas sociais que envolvem todo esse desconhecimento com o próprio indígena. Por que não? Se nós não tivéssemos pessoas capacitadas, eu diria que seria bem difícil, mas nós temos gente. Então, aquele local é uma fábrica de sonhos. E nós temos sonhos, sim, de transformar aquele espaço numa universidade indígena. Na primeira universidade indígena gerida por indígenas. Nós temos um sonho, sim, de poder olhar aqueles 3 andares reformados e cheios de indígenas, computadores, eles de um lado para outro editando imagens. Eu sei disso porque eu sou educadora, eu trabalho para isso. Eu tenho projetos premiados no Ministério da Agricultura e eu quero trazer esses projetos ali para dentro. Então como eles vão dizer que nós não temos condições de gerir? Isso é mentira deles. Temos condições sim, e se eles derem condições para nós vamos mostrar para eles o que é uma gestão feita por indígenas. E é isso que nós queremos, um espaço que nos dê direito de mostrar a nossa diferença social. Nós temos direito de ser diferentes, nós queremos ser e nós seremos. Não vai ser essa luta e não vai ser outra que vai baixar a nossa estima, apesar de todas as colocações que os colegas na mesa fizeram. Às vezes, cada vez que eu descubro mais uma informação, aquilo me abate, mas depois eu penso, antes eu sou índia, mas eu sou brasileira, eu não desisto. Eu não desisto, o Zé não desiste, Zarri não desiste, Tucano não desiste, Garapirá lá na aldeia que está cuidando da aldeia, não desiste e não vão desistir. Nós queremos a mão de vocês para nos ajudar a levar essa luta adiante, mas é uma luta que não vai ser feita com arcos e flechas e buldunas. Vai ser feita a partir do conhecimento da palavra, do argumento, porque ninguém precisa entrar em guerra e conflito, porque nós vimos o que foi que aconteceu nos 500 anos de Brasil. Paulada e porrada em cima dos índios, foi isso que aconteceu. Então nós não queremos, de novo, apanhar. Nós queremos mostrar a nossa educação, porque nós temos uma educação diferenciada, porque é assim que eu trabalho na minha aldeia, é assim que eu quero trabalhar nessa aldeia, como um ramo das nossas aldeias para trazer à sociedade os nossos costumes e mostrar que realmente vale a pena, porque as nossas crianças são educadas, muito bem educadas. E aí o que acontece? A nossa educação não é reconhecida. Enquanto nós tentamos nos autoafirmar como povos indígenas, as pessoas perguntam onde é que está a nossa carteirinha. Aí eu pego minha carteirinha e pá! Na
cara do elemento? Não, porque as pessoas não têm culpa, sabe, de não saberem, de ignorarem, de serem ignorantes. Então, em cada local em que nós chegarmos, em que as pessoas tiverem dúvida, nós estamos lá para sanar essa necessidade. Que eu percebo cada vez mais que eu descubro que o povo não sabe, eu digo, realmente a luta recém começou. Então, a gente, em relação ao tempo aqui, já se encosta. A gente vai ter que dar uma corrida para a gente ter a questão das cotas do espaço, né? Lá da UERJ, que é vizinho à aldeia, porque nós queremos uma parceria para que ali seja transformado em uma universidade, que o resto do Ministério da Agricultura sirva, nem que seja que sirva para a gente de alojamento, mas nós vamos ter esse sonho realizado. Pode não ser ali, pode ser um acordo diferente, que realmente aquilo não tem uma estrutura para ser uma aldeia, mas nós queremos que o governador venha e nos faça propostas para que a gente possa dizer, nós queremos um lugar onde tenha água, onde tenha rio, onde tenha mato, para fazer nossas cerimônias rituais. E não tendo, faremos ali. E não tendo, permaneceremos ali. E não tendo, lutaremos por aquele espaço, porque nós estamos defendendo a história dos nossos antepassados. Se ele lutou por nós, se Marechal Rondon lutou por nós lutaremos por ele hoje. E é essa ajuda que a gente quer hoje, mobilizar e sensibilizar a sociedade, porque o governo, pelo jeito, não tem jeito. Pelo jeito com eles não tem jeito. Então, se a sociedade, vocês sabem o poder da sociedade, em atos históricos que aconteceram, como eu falei para vocês, então vamos se mobilizar e vamos tentar entender e aceitar o porquê que vocês gostam de andar de pé no chão, de sentar ao redor do fogo de chão, de viver dentro da água, do meio do mato, sabe? Comer coisas de milho. Por quê? Porque esse é o DNA do índio que ainda resta em vocês. Então, entendê-lo e aceitá-lo não é uma coisa impossível. É uma coisa viável. E esse pedido eu deixo para todos vocês e faço convite para que mais uma vez estejam amanhã na audiência pública e no nosso manifesto do dia 9 pelos nossos parentes Guarani Kaiowá e pela nossa própria situação lá no espaço da aldeia. E agradecer a presença de todos vocês, ao pessoal da mesa também, e pedir que vocês visitem os artesanatos lá, porque como artesão, né, deixo muito claro o meu orgulho por poder produzir arte tão bela, que remete à nossa forma de subsistência e reaproveitamento da matéria-prima, de animais, de penas, de dentes, de ossos, sementes, que é a melhor forma que nós temos de mostrar a valorização da nossa cultura e não ter vergonha de produzi-la, comercializá-la e dizer, somos índios sim, e estamos aqui. Muito obrigada. Gostei muito da fala da Magrinha, acho que ela definiu uma visão indígena que responde muito das questões que estavam aqui colocadas, das dúvidas sobre o valor desse prédio, desse local, da ampliação ou não, da importância simbólica, da identidade, que também é uma outra grande questão, da presença indígena, presença indígena em cidades, dessa nova visão de presença indígena. É importante dizer também que esse censo do IBGE, que está sendo usado, como foi o de 2000, são censos muito equivocados. Eles não produzem a realidade indígena atual. Eles disseram que em 2000 tinha 60 mil índios em São Paulo, agora que são menos de 30, um pouco mais de 30 mil, que no Rio de Janeiro tinha 30 mil, agora ficou para 12 mil. O que interessa na identidade indígena, o autorreconhecimento indígena, está fundamentado também na sua relação com o mundo, na sua relação com uma sociedade, com uma cultura. Então, muitas dessas pessoas que se autodeclararam indígenas no IBGE se autodeclararam por uma afirmação de simpatia ou de identidade no sentido de afeto, de relacionamento. Porém, não corresponde a uma realidade indígena que é premente. O que vale acreditar, o que vale trabalhar na questão indígena é o fato de que há povos que falam línguas, ou mesmo que deixaram de falar, mas que falam em português, que convivem em comunidade e que
procuram um espaço no mundo. Esse espaço é uma territorialização, tanto na sua própria cultura e na sua terra, quanto em busca de relacionamento com o mundo. Você pode dizer assim, há um perigo de... E se de repente todos os índios vierem morar nas cidades, o que é que será de suas terras? Eu acho que os próprios índios responderam por isso. Não há esse perigo. A vinda para a cidade está relacionada com a busca de um entendimento mais amplo da sua luta pessoal. De todo modo, quando o índio vem para a cidade, é pela sua gana pessoal também. Ele faz isso porque é um chamamento dele, uma vontade de conhecer o mundo. Fiquei pensando agora no Juruna. Mário Juruna, que foi eleito deputado federal aqui, ele também um dia saiu da sua aldeia e começou a trabalhar com o peão nas fazendas ao redor da região da sua terra, e foi aos poucos sendo conhecido, foi aparecendo em Brasília e virou um personagem extraordinário, deputado federal, uma visão de mundo que foi muito importante para a questão indígena do Brasil na década de 70 e 80. Não foi o povo... Não, o Mário Juruna, ao sair, não significou que ele estava perdendo a sua característica chavante. Tal como os índios que agora vivem nas cidades, continuam mantendo seus laços, vieram por vontade própria, mas continuam mantendo seus laços coletivos e em busca dessa identidade que é uma identidade maior, é uma identidade que traz na sua raiz a sua origem e quer se ampliar para o mundo. Não é assimilação, não é perda de identidade. Isso é o que deve ficar bastante claro. Mas também não se pode vulgarizar que toda pessoa que se autodeclara indígena é também indígena só por simples se autodeclarar. Isso vulgariza e desestabiliza, dessubstancializa a essência do ser indígena. Então há uma essência em ser indígena que é trabalhada no seu dia a dia, que é fortalecida por transformações e por conhecimento. Não pode ser vulgarizada simplesmente porque o IBGE disse que tem 12 mil índios no Rio de Janeiro. E que os índios que aqui moram no Rio de Janeiro não conhecem essas 12 mil pessoas. E sabem que não há 12 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro como indígena. Há 12 mil ou 10 mil, ou sei lá quantas pessoas, que têm uma relação que gostaria de ter, que tem um avô, diz que tem uma avó, sempre dizem que é uma avó, que está relacionada com o passado. E, na maioria dos casos, isso é verdade. Em outros casos, isso é uma mitologia que se cria. Não importa. Mas o que importa é que o ser indígena no Brasil é uma auto-identidade relacionada com o mundo coletivo e com uma cultura. Não está solta no ar. Então, eu acho que isso, a presença desses índios no Maracanã, é a reafirmação da sua identidade. Uma reafirmação que nem precisava ser, porque já existe dentro deles. Mas do ponto de vista da sua relação com o mundo urbano, é a busca de uma nova compreensão mais ampla, que significa também um feedback para os seus povos. Os seus povos lá na aldeia da Serrinha, não sei de onde a Vangria é lá. Serrinha, bom, eu olhei para a cara dela e pensei em Serrinha, que é uma das grandes terras reconhecidas dos Caingangue, no oeste do Rio Grande do Sul. Eles sabem que ela está aqui, eles sabem que ela está ampliando, e ao fazer isso, os índios reafirmam a ela a sua condição de ser indígena, e ela se reafirma para os seus parentes que lá estão como sendo indígenas. Eu acho que essa dialética é importante de ser reconhecida e não vulgarizada, essa questão de que todo mundo é indígena, exceto quem não é, como disse um antropólogo uns tempos atrás. Não é bem esse caso. Ser indígena é a afirmação de uma essência relacionada individualmente com um coletivo, com uma cultura, com uma vida que se faz presente. Mais ou menos isso que eu posso tentar para responder às questões que são importantes. Agora, se o índio perde a identidade ou não, historicamente muitos índios perderam a identidade morando nas cidades, inclusive. Manaus está cheio disso, Belém do Pará está cheio de pessoas que eu digo, nos últimos 100 anos, perderam a identidade vivendo no meio das outras pessoas e estão transformando-se em manauaras e em belenenses. Esse processo existe, não sejamos ingênuos que não exista. O que eu estou dizendo é que, atualmente, a reafirmação ou a urbanização de índios no Brasil é de um outro caráter, é de um outro aspecto, e não é
da sua assimilação, da sua perda de identidade, do seu processo permanente de contínuo histórico que houve no Brasil de perda de identidade. Não é. É a afirmação de uma visão mais ampla de uma identidade e que tem um feedback com o seu povo nas suas terras. É isso aí. Obrigado. Parabéns a todos. Vou falar rapidinho só para fechar, a gente já está um pouco adiantado. Em São Paulo, o cacique dos Pancararu, ele sempre falava uma mesma frase, que é o seguinte: quando perguntava para ele se ele era índio mesmo, se ele ainda era índio, porque tinha saído há quase 30 anos da aldeia dele, ele dizia assim: o japonês, quando vai morar na África, não vira africano. O africano, quando vai morar no Japão, não vira japonês. Por que que eu não sou mais índio, né? Se eu sou indígena, vivo com a minha comunidade, sou líder de uma comunidade e tenho, né, todas a legitimidade para ser o cacique dessa comunidade, que ele é também um líder espiritual, por que ele não é mais índio? Só porque ele foi morar em outro lugar, né? É muito evidente, parece muito natural a gente contestar a identidade do indígena quando ele está fora da aldeia, né? Isso é uma naturalização de uma violência, né? Uma violência que talvez não tenha sido inventada por nós, né? Mas que atualizamos, né? De diversas maneiras, né? Uma das questões que foram colocadas é qual é a forma de sobrevivência da cultura indígena. Quer dizer que a cultura indígena, acho que a Van Gris falou isso muito bem, ela não corre perigo. Quem corre perigo são os indígenas. Enquanto indígenas existirem, não importa se eles estão com arco e flecha ou com celulares e câmeras, a cultura indígena vai existir. Quem está contestando que aquilo é cultura indígena é o que está atualizando a violência do Estado. Tá? A cultura indígena não vai deixar de existir enquanto os indígenas existirem. Quem corre perigo não é a cultura indígena, são as pessoas, são os indígenas. Então, agradecer novamente a presença de todos que aguentaram ficar até o final, pedir desculpa tanto pelo atraso quanto por ter passado do tempo, principalmente o pessoal da mesa que tem horário. Agradecer de novo os debatedores por aceitarem o convite, agradecer em especial o Hugo, Cecília, tem gente que está lá fora, Breno, Sara, Mari, Júlia, Paulo, eu acho que eu esqueci de alguém, Ana, que sou eu que está lá fora também, que mostraram que é possível, quando você quer fazer alguma coisa, fazer, apesar do pouco tempo, apesar da dificuldade. Esperamos que sirva de incentivo a quem também queira levar esse debate à sua universidade, ao seu colégio, ao seu local de trabalho. E esperamos que sirva para ter trazido um pouco essa questão para a universidade, que às vezes falta, e esperamos também que tenha servido como novamente uma mobilização para o dia de amanhã, para a audiência. E agradecer novamente. Boa tarde a todos.